Olá! Hoje a gente vai mergulhar num único documento. É isso mesmo, uma página só, mas que conta uma história enorme sobre memória, sobre identidade e sobre como uma comunidade inteira decide olhar para o seu próprio passado. Então, para começar, vamos pensar numa coisa. Como é que uma cidade escolhe o que lembrar da sua história? Muitas vezes, a memória não é uma coisa que simplesmente acontece. Ela pode ser uma decisão, sabe? Um ato oficial, uma escolha bem deliberada sobre quais narrativas vão ser passadas para frente. E é exatamente esse nosso caso aqui. Lá em 1990, uma cidade no Brasil deu uma resposta bem concreta para essa pergunta, e fez isso do jeito mais formal possível, criando uma lei. Ok, vamos dar uma olhada de perto. Este aqui é o documento. A Lei Municipal número 1692, da cidade de Espírito Santo do Pinhal, em São Paulo. A data? 5 de junho de 1990. Pode parecer só um pedaço de papel antigo, mas acredite, essa página é a chave para a gente entender como essa comunidade se enxergava e como ela queria ser lembrada. Para a gente entender direitinho o que temos em mãos, vamos aos fatos. A lei é a 1692, assinada em 5 de junho de 1990, lá em Espírito Santo do Pinhal. Quem assinou foi o prefeito da época, o Paulo Klinger Costa. E o propósito declarado? Instituir uma comemoração cívica pela libertação dos escravos dentro dos limites da cidade. Até aqui, tudo parece bem direto, né? Mas é quando a gente entra no texto que a história ganha outra dimensão. E é agora que a coisa fica fascinante de verdade. A parte mais interessante dessa lei não é exatamente o que ela faz, mas o porquê. O texto vai muito além de só criar uma data comemorativa. Ele constrói uma narrativa. Essa lei não foi criada só para marcar um dia no calendário, sabe? O objetivo real era contar uma história bem específica, uma versão local de como a liberdade foi conquistada naquela cidade, com um ponto de vista bem particular. E no coração dessa narrativa toda, tem uma palavra que é a chave de tudo. Lá no artigo 2º da lei, pioneirismo. A lei usa esse termo para reforçar a ideia, a crença, de que os antepassados da cidade foram líderes na causa abolicionista, que eles agiram por conta própria, antes dos outros. Agora, olha só que trecho forte, tirado direto do artigo 2º. Diz assim: a bandeira da liberdade dos escravos foi, em nossa cidade, desfraldada pela espontaneidade da consciência e não por imposição legal. Isso aqui é muito poderoso. A cidade não estava só celebrando a abolição, ela estava declarando oficialmente que a libertação ali veio de uma escolha moral, de dentro para fora, e não por causa de uma lei de fora, como a Lei Áurea. Certo, mas aí fica a pergunta, né? Como é que uma ideia assim, uma narrativa, se mantém viva? Como você transforma uma lei numa memória coletiva? Bom, a própria lei já define o passo a passo para isso. É o que a gente vai ver agora. A primeira coisa é que a lei estabelece uma data específica para essa comemoração anual. E não é o 13 de maio, a data nacionalmente conhecida. A data escolhida é o dia 16 de abril. Essa é a data que, segundo a lei, marca a libertação dos escravos na cidade, o que reforça ainda mais esse caráter local do evento. E aqui está o mecanismo passo a passo. Primeiro, a promulgação. A lei simplesmente cria o evento anual. Segundo, a regulamentação. O artigo 3º já define que o Departamento de Educação do município é quem vai organizar as comemorações. E terceiro, e talvez o mais importante, a implementação. O artigo 1º deixa claro que isso tem que acontecer todo ano na rede de ensino, ou seja, dentro das salas de aula. Então, o que a gente vê aqui é isso. Uma única página de um documento oficial que se torna uma ferramenta extremamente poderosa. Uma ferramenta para moldar, para reforçar a memória coletiva de uma cidade, ano após ano, geração após geração, e tudo isso acontecendo diretamente dentro do sistema educacional. E isso tudo nos deixa com uma última questão para refletir. Que outras histórias locais, talvez na nossa própria comunidade, são preservadas, definidas e até ensinadas através de leis oficiais como esta? É um jeito bem interessante de pensar sobre como a história é contada e, principalmente, por quem.